Olá galera, professor Wagner Costa, agora vai ser o canal de física aqui no YouTube. Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês, galera? Eu quero falar com vocês sobre lançamento, ok? A gente vai bater algumas teclas novamente, porque é importante para você mandar super bem na sua prova. Lançamentos, ok? E nesse lançamento que eu quero falar com você hoje, eu vou falar do lançamento horizontal, cara. Não sei por que, mas isso vai cair na sua prova, tranquilo? Então, lançamento horizontal na aula de hoje. Eu já te peço para dar um like nesse vídeo, porque você vai aprender, e ao aprender, cara, poxa, você pode mandar muito bem pra gente aí, beleza? Quando a gente fala de lançamento horizontal, meu querido, eu tô falando de uma mesa, aqui numa determinada altura, um penhasco, qualquer coisa, e sobre essa mesa existe uma bolinha. Normalmente vai ter um corpo aqui a ser lançado, certo? Esse corpo ele vai ter uma velocidade inicial que a gente chama de Vx, que é a velocidade horizontal, tranquilo? A partir dessa velocidade horizontal, esse corpo ele pode ser lançado dessa montanha de certo ponto, cara, certo? Ao ser lançado, ele vai fazer um movimento mais ou menos igual a esse aqui, ó, descrevendo essa trajetória. A nossa ideia nesse tipo de movimento é pensar no seguinte: primeira das perguntas, e uma das perguntas mais clássicas nesse tipo de exercício, é te perguntar qual que é o alcance horizontal desse corpo, ok? Qual que é a distância horizontal percorrida por esse cara, tá? Que é o deslocamento que é no eixo X, eixo horizontal. Então vou deixar isso aqui já marcado pra gente. Claro que esse corpo ele cai de uma determinada altura. Essa altura é o deslocamento dele, que eu chamo de H, no eixo vertical. Então eu vou chamar H de Y, certo? Só que, cara, quando esse corpo abandona aquele ponto lá, a gente tem que pensar no seguinte: nesse exato momento ele tem Vx, mas o Vy dele é zero, né? A velocidade vertical dele é zero porque ele não começou a cair ainda. Então a gente tem que pensar nisso. A partir desse momento que ele começa a cair, ele vai ter uma velocidade vertical, porque neste lugar está agindo a gravidade, que está puxando os corpos para baixo, certo? Então a gente tem que pensar o seguinte: quando que ocorre esse movimento, cara? Esse movimento ocorre enquanto o corpo está no ar. Então, na vertical desse sistema, no eixo vertical, é importante a gente pensar nas características do movimento. E o eixo vertical é o que determina o tempo de voo, ok? Ou melhor, o chamado tempo de queda, tá? Ele vai ficar caindo enquanto ele estiver no ar. Então, o tempo de queda depende do eixo vertical. Esse tempo de queda pode ser calculado no eixo vertical a partir do seguinte, tá? No eixo vertical a gente tem um movimento retilíneo uniformemente variado, o MRUV. Por quê? Porque ele é acelerado. Ele tem uma aceleração que é igual à gravidade, certo? Para a gente adotar e analisar esse movimento, a gente vai adotar para cima como referencial positivo. A gravidade que está para baixo ela vai ser negativa, certo? Então, como esse movimento é uniformemente variado, a equação que a gente vai utilizar para tentar descrever, ou melhor, para descrever e não tentar, o tempo de queda é a própria equação da posição, que S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, a chamada sorvetão, certo? E olha só como que ela se simplifica, cara. Por quê? Numa queda, a altura final, que é a posição final do corpo, é zero, porque chegou no chão. A velocidade inicial dele, que a gente descreveu aqui, também era zero, certo? Isso aqui está na vertical. A posição inicial dele é a própria altura. Então, você vai ficar que 0 é igual a altura, certo? Vou colocar negativo aqui, porque a gravidade está para baixo. A gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Se a gente colocar esse cara em evidência, o tempo em evidência, certo? Isso vai ficar o seguinte, que H é igual a gt quadrado sobre 2. Então, vou colocar o tempo em evidência, gente. Colocando o tempo em evidência, isso vai ficar da seguinte forma: tempo é igual a 2h, não é isso? Dividido pela gravidade na raiz. Então, é a raiz de 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Esse é o tempo de voo da partícula. Descobrindo o tempo de voo dessa partícula, a gente pode, a partir disso, descrever outros pontos que são importantes para a gente poder analisar o movimento,
Que outros pontos, professor? Se eu já sei o tempo de queda dela, eu posso tentar descrever o alcance horizontal, certo? E como que eu descrevo o alcance horizontal? Cara, o próprio nome diz, né? Alcance horizontal depende da velocidade horizontal. E a velocidade horizontal ela não muda, cara, porque a gravidade só está alterando a vertical. Então, na horizontal, a velocidade é sempre constante. Tanto que a gente fala que isso aqui é um movimento retilíneo uniforme, sem aceleração. Ou seja, um movimento onde a velocidade é constante. Nesse tipo de movimento, então, a gente pode dizer que o deslocamento é a velocidade, nesse caso a velocidade x, vezes o tempo. E olha só quem que é o tempo. Quem que é o tempo? É esse cara aqui. Então, eu poderia descrever para você que o deslocamento desse cara é Vx vezes a raiz de 2h dividido pela gravidade, certo? Então, a gente consegue calcular o deslocamento. Claro que eu estou deixando tudo em função das letras aqui, mas a ideia é que a gente consiga, né, construir essas equações a partir de valores em um problema real. Tranquilo? Gente, o último ponto desse tipo de exercício de lançamento horizontal é a gente tentar descrever, ou melhor, a gente descrever para esse cara, né, qual é a velocidade final do corpo. Ok? E para descrever a velocidade final do corpo, a gente tem duas velocidades ali agora no final, que é Vx e Vy final. Primeiro, para você descobrir o Vy final, você vai fazer que Vy ao quadrado é igual a Vy inicial ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes a variação da altura, que é o próprio Torricelli, certo? Através da equação de Torricelli, você descobre ali a velocidade final para poder trabalhar aqui agora. E a gente vai descobrir esse vetor, que é a velocidade, ok? Que é a soma vetorial dessas duas velocidades. E a velocidade com que esse corpo atinge o solo é a raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Porque isso aqui vai virar um triângulo retângulo e a gente vai fazer Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Já deixei na raiz, então já tenho isso aqui descrito de bate-pronto para você, certo? É nesse modelo, nesse sentido que a gente resolve um problema como esse, bem simples, cara. Então eu vou partir para você aqui, ok? Com um problema real. Vamos supor que nós tenhamos aqui um exercício, tá? E no nosso exercício, ou que a gente pode chamar de exemplo para você, nós temos um penhasco e uma bolinha que está saindo desse penhasco com uma determinada velocidade, que a gente vai chamar de Vx. Nosso Vx vale 20 metros por segundo, ok? Esse penhasco ele é alto, cara. A altura desse penhasco aqui é uma altura de 50 metros. Penhascão. Então, o que a gente vai ter que calcular aqui? Primeiro, ele vai fornecer para a gente a gravidade, né? A gravidade nesse sistema é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Isso é legal. Então, vamos tentar destrinchar as informações que a gente pode ter desse sistema. Primeiro, vamos verificar e vamos colocar aqui já o nosso referencial e vamos verificar o tempo de queda, certo? Lembra que o tempo de queda ele é dado como? Você lembra? O tempo de queda ele é 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Isso na raiz. Então, vamos calcular esse tempo de queda. O tempo de queda deste sistema aqui que a gente está analisando é 2 vezes a altura, que é 2 vezes 50, dividido pela gravidade, que é 10. Ok? Isso aqui vai dar 2 vezes 50, que é 100, dividido por 10. Lembra que isso está na raiz. Certo? Quanto que é 100 dividido por 10? Dá 10. Então, o tempo de queda é igual a raiz de 10 segundos. Ok? Raiz de 10 vai dar 3, alguma coisa, né? Porque a raiz de 9 é 3, então a raiz de 10 é 3, alguma coisa, um pouquinho mais que 3 segundos. Esse é o tempo de queda do corpo.
tá? A gente pode deixar ele dado dessa forma. Então, tranquilo, né? A gente aplicou diretamente a equação que a gente tinha. Isso pensando na vertical, tá? Gente, feito isso, a gente pode calcular para esse sistema o quê? O alcance horizontal, o deslocamento horizontal, que é o Vx vezes o tempo. Então, olha lá, o alcance horizontal, que é o deslocamento horizontal, é o nosso Vx que ele tinha dado aqui pra gente. Deixa eu mostrar aqui pra você. 20 metros por segundo. Então, a gente vai colocar 20 vezes o tempo, que é raiz de 10. Então, o nosso deslocamento vai dar 20 raiz de 10 metros. E se der em raiz, a gente vai deixar isso aqui em raiz. Com 20 raiz de 10 metros. Beleza? Tranquilo? Isso, na verdade, é para simplificar. Se for simplificável em raiz, beleza. Mas é que a gente acho que não tem como simplificar, fica desse jeito. Pessoal, terceira pergunta. Qual que é a velocidade com que ele atinge o solo? Para determinar a velocidade que ele atinge o solo, a gente vai ter o Vx, que já foi fornecido, ele não muda. Nosso Vx é 20. Mas a gente não tem o nosso Vy. Quanto que vale o nosso Vy? Hein? Então eu vou mexer aqui um pouquinho. Vamos lá calcular o Vy primeiro. O nosso Vy, galera. O nosso Vy, ele é o quê? Lembra? Vy ao quadrado é o Vy inicial ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes a variação de altura. Só que o Vy inicial é 0. Então o Vy ao quadrado ele é menos 2 vezes a gravidade, que é 2 vezes 10, vezes a altura, que é 50. Só que essa variação de altura ela é negativa, porque ele está caindo. Vai dar menos 50. Menos com menos vai ficar mais. Então isso que vai ficar aqui, Vy vai ser 20 vezes 50, vai dar 20 vezes 50, vai dar 1000. Então Vy é igual a raiz de 1000. Cara, raiz de 1000 seria Vy igual a 10 raiz de 10 metros por segundo. Ok? Mas você não precisava ter feito isso. Por quê? Porque a gente vai calcular V aqui, não vai? Vai. E para calcular V a gente vai precisar de Vy ao quadrado. Ele tá ali, ó. Né? Sorrindo para você. Então V ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Olha só, V ao quadrado é Vx ao quadrado, que é 20 ao quadrado, mais Vy ao quadrado, que já está aqui, ó. Vy ao quadrado, você consegue ver aí? Vy ao quadrado é 1000. Então a gente vai colocar 1000 aqui, já direto. Então V ao quadrado é 400 mais 1000. V ao quadrado é 1400. Então vamos tirar aqui. Opa, deixa eu mostrar aqui para você a conta que eu estou fazendo. Vamos tirar a raiz de 1400. Quanto que é a raiz de 1400? Vamos simplificar essa raiz. Isso daqui, professor, vai dar... Vamos fatorar, né? Ó, 1400 fatorando. Por 2 dá 700. Por 2 dá 350. Por 2 dá 175. Ok. Aí vamos já por 5. Por 5 vai dar 30. 30 vezes 5 dá 150. 35. 35 por 5 dá 7. E 7 dá 1. Show. Os parzinhos a gente salva. Então a gente vai salvar 10 raiz de 14. Então a velocidade final do sistema é 10 raiz de 14 metros por segundo. Beleza? Se o exercício te der essas raízes, você substitui, se ele não der essa raiz, mantém desse jeito. Então esse aqui é um exercício, gente, uma prática do exercício que a gente falou lá da primeira parte da aula. Espero que você tenha curtido e gostado e que no próximo lançamento você mande super bem. Se você curtiu, meu querido, você curtiu, eu tenho certeza que você curtiu. Se você curtiu, cara, o seu like é muito importante, beleza? Um grande abraço, galera. Eu tenho certeza que agora vai. Um abraço, até o próximo exercício. Valeu, tchau.